Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e à noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Eduardo, meu querido amigo, esse aí é Ferreira Goulart, sabia? Puxa. 2 e 2 são 4. Texto bonito. Vou tirar esse óculos que está brilhando demais. Se eu precisar ler, eu coloco de novo. Quando eu Ferreira ouvi Goulart. isso, eu fiquei me perguntando, será que ele tem realmente convicção de que 2 e 2 são 4? Pois é, né? Eu acho que nessa conta dele aí, cara, especialmente na parte do seu colo de açucena, rapaz, eu acho que 2 e 2 pode ser até aí 8, né? Ou 7, que é o número da perfeição. Mas, enfim. Hoje a gente conhece aí quadradinho de 8, né? Tem isso também. O Eduardo, nosso querido saudoso Ferreira Goulart, deixou essa poesia bonita aí. E eu queria começar com essa poesia, você que é um poeta, mostrar para a rapaziada que você, além de ser meu amigo, é pastor presbiteriano e é o criador do podcast Fé e Luta. Se você ainda não conhece, você acha lá no Spotify. E você também tem essa trilha, né, de poeta. Então, eu quero falar com o Eduardo aqui, trazer Eduardo para vocês, para falar um pouco desse desafio de produzir leitura bíblica, sermão, cuidar de igreja, levar conteúdo para o podcast e também fazer disso uma vida ativa na sociedade. Por isso, o convite para a gente falar, né, um pouco de fé e de compromisso, um compromisso com a vida, um compromisso com a poesia, um compromisso com a sociedade, né, e como que envolve a fé nisso tudo. Então, Eduardo, não é entrevista, tá? Nós estamos aqui para... Não é entrevista, que eu já estava aqui ficando nervoso. Não, eu nem sou entrevistador, né? A gente bate um papo assim. Eu costumo dizer que sou um professor, eu gosto muito de ser professor, mas eu não estou atuando. Então, esses papos aqui que eu falo com gente, é como se eu estivesse levando para a minha turma, sabe? Um professor convidado para falar sobre aquele tema, né? E nós que estudamos juntos, muitas vezes os nossos professores levavam, né, nos seminários um professor convidado, é mais ou menos isso que eu faço, né? E como tem muita inserção com o discurso também, isso é fascinante para mim. Então, Eduardo, queria que você começasse, né? É claro, todo mundo já percebeu que eu conheço você bastante, mas o pessoal, muita gente não conhece. Então, queria que você falasse um pouco da sua formação, da sua experiência, da sua trajetória aí, para o pessoal conhecer você um pouquinho, pelo menos mais pertinho de mim. Nasci em Queimados, uma florzinha lá da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, né? E uma clínica chamada Bom Pastor. Bom Pastor. E nasci da seguinte forma, Sandro. Minha mãe, 1,50 m, eu estou sendo generoso. Cuidado com esses detalhes aí. Ela, 1,50 m, pequenininha, né? E eu já nasci grande, gordo, né? Dona Sheila está viva, viu, gente? Só para dar para deixar o pessoal tranquilo. E aí eu queria sair. E batia com a cabeça direto, tentando sair, não conseguia. Porque não tinha passagem para eu passar. Né? Minha tia Guanair, a primeira presbiteriana da família, de saudosa memória, ela pegou a camisa do doutor Ateles e disse assim: ou você opera a minha cunhada, ou o negócio não vai ficar bom para você, não. Né? E aí parece que ele deu um estalo assim e foi me operar. Foi operar minha mãe, né? Sim. E aí eu nasci cesariana, meu irmão Emerson nasceu cesariana e o Estevão também. Ou Você seja, abriu os caminhos ali, né? para cortar, né?
Com isso, ela Sim. tem mais de 7 operações na vida dela. A última foi contra o câncer. Já fazem quase 15 anos que aconteceu isso. Ou seja, bem-sucedida, graças a Deus. Bem-sucedida, 81 anos vivendo a vida. E depois disso, aos 7 dias, Sandro, eu comecei a sangrar, né? Sair sangue da minha boca. E minha mãe, de resguardo, né? Minha avó me pegou no colo e saiu correndo, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Ela entrou na primeira igreja que ela viu, pastor Rosalvo, falecido, da Assembleia de Deus. Aquele pastor botou a mão na minha cabeça e orou, né? Eu também sobrevivi, eu estou aqui depois desse fenômeno. Eu ainda não sou médium para falar contigo. Eles às vezes aparecem aí, mas eu dou atenção. Não, deixa eu falar. Isso existe, esse cara aí. Mas, bem, a minha vida começou dentro de uma igreja bastante fundamentalista, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Queimados, né? Mas foi lá que eu aprendi a amar a Jesus, amar as pessoas, né? Eu comecei, meu pontapé inicial, do ponto de vista eclesiástico, foi lá. Com 12 anos, eu já atuava nos adolescentes da igreja, aquela coisa toda. Fui convidado para pregar numa igreja, na Igreja Metodista de Queimados. Foi a minha primeira pregação, um sermão feito num domingo, né? Quantos anos você tinha? 12 anos. 12 anos de idade. E aquela época, vamos assim dizer, na esteira de Billy Graham, de outros grandes pregadores, eu fiz o apelo, 24 pessoas foram à frente, e a partir daí não parou, né? Minha vida foi evoluindo. Em determinado momento da vida da igreja, a gente acabou tendo que sair da IPB, né? Porque a gente foi caminhando, e existia para a gente dificuldades litúrgicas, dificuldades do ponto de vista do próprio governo, da falta de democracia dentro da igreja e tudo mais. Vivemos uma situação muito complicada, a gente foi defender um pastor que foi tirado assim, sem a aquiescência da igreja, a igreja gostando muito, falecido reverendo Jorge Villon, né? Pastor muito amado por nós, e acabamos abrindo outro trabalho, mas a gente tinha aquilo na veia, né? O presbiterianismo na veia da gente. A gente achava que não podia ficar só, né? Por aí. E ele tentou voltar para a IPB. Quando ficou doente, acabou falecendo, né? E a comunidade, boa parte voltou para a IPB e outra parte foi para a congregacional, e nós ficamos a ver navios, né? Quando veio um barquinho da IPU, né? Que nós entramos na IPU. Eu estou aqui fazendo uma digressão, mas muito rápida, que a história é muito comprida, mas eu quero aqui fazer uma homenagem especial ao nosso reverendo José Bittencourt Filho, que foi aquele que disse para a gente, aquele que acolheu a gente, aquele que ensinou a gente o que era IPU, enfim, um mundo que a gente queria entrar, né? Até certo ponto ele disse: a experiência de vocês é muito boa, porque a época, Sandro, a gente queria fazer o seguinte: a gente queria ter fervor, a gente queria manter a tradição e, ao mesmo tempo, ser uma igreja progressista. Então, a gente tinha esse sonho na cabeça de fazer uma comunidade que tivesse envolvimento, né, com o restante do mundo, mas que, ao mesmo tempo, como Martin Luther King, no seu movimento lá, eles oravam a noite inteira e de manhã saíam para fazer a caminhada, né, em silêncio. Então, a gente queria misturar essas coisas e tal, e contamos tudo que a gente fazia. A gente participou
da emancipação de Queimados. Queimados era um bairro, né, de Nova Iguaçu, que se emancipou. A gente participou do Fórum Participação Popular na Lei Orgânica, né, como igreja, e junto com a Igreja Católica. Então, a gente já antes mesmo de entrar na IPU, a gente já estava nesse processo, nessa caminhada. E ele olhou para a gente e falou assim: vocês têm certeza que vocês querem entrar na IPU? Vocês podem sair do caminho que vocês estão tendo aí, porque a IPU, hoje, à época, ele dizia, né, que a IPU estava num processo muito difícil, né? Mas a gente estava entendendo que a gente não queria ficar sozinho, uma comunidade solitária no mundo, né? Pô, Eduardo, você abriu um precedente, eu me lembrei do seguinte, eu costumo falar, eu tenho refletido muito sobre essa situação. A igreja, ela é um misto de CNPJ e de corpo de Cristo, né? E, às vezes, um atrapalha o outro. Não, às vezes não, sempre atrapalha. Eu estou falando às vezes porque eu ainda acho que pode haver uma possibilidade. Eu não sei se isso é uma utopia, né? No sentido de que seja impossível, não, de que ainda não há o lugar para isso, talvez em alguns lugares haja, mas é muito difícil. Então, é isso que você está relatando agora, e a preocupação do Bita era justamente essa. É do movimento ser esmagado pela institucionalidade, né? Isso, exatamente. E o movimento era muito bom, ele ficou extasiado com tudo que viu. Eu quero prestar essa homenagem a ele, que todos sabem que ele está vivendo um momento difícil, está hospitalizado, e eu consegui mandar um áudio para ele, lembrar das sessões cardíacas, que ele chamava, né? Era quando a gente pegava o violão e tocava, o Jonatas tocava muito bem aquelas músicas de Cartola, etc., etc., e era uma coisa fantástica. Ele gostava muito. Eu digo gostava porque isso não aconteceu mais, né? Isso está lá nos ídolos. Claro. São 20 a 30 anos atrás que isso aconteceu, né? Eu falei, Eduardo, eu falei para a NA que não gravei um áudio para ele ainda, porque eu não sei se eu vou conseguir. Entendo. Sabe? E eu queria muito fazer isso, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu, de novo, queria muito fazer isso. Bem, mas a frase sobre essa questão da institucionalidade e o movimento que mais me chama a atenção, não posso repetir aqui, que é do mestre reverendo Carlos Cunha, né? Eu não posso repetir porque tem uma palavrinha lá. Então, eu posso apenas fazer uma analogia dizendo que a instituição é uma droga. Tá. Entendeu? Sim, entendi. Essa é uma das frases mais importantes na vida dele, que ele disse. E é difícil hoje. E é difícil hoje não fugir da instituição, não é, Eduardo? Eu tenho esse ideal de atuação comigo, que eu tenho plena consciência de que a instituição pode atrapalhar o trabalho da igreja como corpo de Cristo, daquela que vem ser sal e luz mesmo na sociedade, né? A invisível. Por outro lado, eu acho que sem ela hoje, no mundo que a gente vive, a gente fica sem inclusive, legitimidade na própria sociedade, né? É como você querer assistir uma TV a cabo sem sabe, participar da TV a cabo sem pagar uma assinatura. É o pessoal que faz pirataria e depois quer ter uma atuação honesta e devidamente legitimada dentro da sociedade, entendeu? Talvez a minha analogia esteja um pouco fora do contexto, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Não tem jeito a igreja atuar como instituição, né? Sendo um grupo de fé e um vai atrapalhar o outro. É muito complicado, mas é assim, né? Eu diria que essa analogia foi muito ruim, foi péssima, entendeu? Mas ela explica um pouquinho dessa lógica aí. Porque é como alguém dizer assim para você, o que eu quis dizer é isso, Eduardo, foi bem alguém dizer assim, olha, você está falando aqui, mas como é que você não participa lá efetivamente, entendeu? Então, para participar é aquela coisa, o CNPJ, né? Enfim. Pois é, mas existem lugares, Sandro, ainda hoje, que o CNPJ não importa absolutamente em nada, porque a igreja está numa situação de perseguição tão grande, né, que
ela não pode estar instituída, ela não pode ter Não, sim, claro, presença e tal. claro. Em muitos momentos da história da igreja isso aconteceu e foram os melhores. E foram os melhores para a igreja, né? Quando a igreja passou a usar a cruz como desenho na escuderia, né? E foi para a guerra, ela perdeu o sentido, né? E isso aconteceu dos anos 340 para cá, né? Naqueles primeiros 8 séculos da igreja, né? Que se tornou medieval. Mas era outro tempo também, né, Eduardo? Era outro tempo, né? Ali a necessidade era outra, né? Não dá nem para a gente... Assim, nós hoje não faz sentido fazermos aquilo. O problema é que tem gente que usa todo esse exemplo para achar que a gente deveria agir como naquele tempo, né? Igual acontece também, como o exemplo na época de Josué. Vamos entrar lá em tal lugar, vamos combater, vamos cortar a cabeça de todo mundo, matar as crianças, não sei o quê, e voltar tudo isso em nome de Deus. Era outra época. Então, se não fizer exegese direito, vai fazer uma hermenêutica maluca, né? Mas o anacronismo, naturalmente, não é nosso, né? É esse que está aí, que estão como Pedro, né? Chamando a atenção de Jesus, quando ele pega a orelha de Malco, né? E bota de novo no lugar, e diz para Pedro: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Quando ele chama a atenção de Pedro, diz assim: arreda-te de mim, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus, porque Jesus está falando sobre sofrimento, sobre vida em direção a uma cruz. E, na verdade, o que nós estamos vendo aí, principalmente do ponto do mundo chamado evangélico, é um retorno a essa igreja medieval, né? Que está desenhando a cruz nas suas escuderias. Eu acho que é até mais para trás, Eduardo. Eu acho que é até mais para trás. Eu acho que a coisa mais para trás. É muito veterotestamentária. É horrivelmente veterotestamentária. É puramente daquela época da batalha dos judeus que nem conheciam o amor de Jesus. Sabe? Não tinha nem cruz ainda. É bem horroroso mesmo, em nome de um Deus que vai pegar o inimigo e botar no altar, oferecer o sangue do inimigo e o corpo do inimigo para os outros, sabe? E isso tudo em nome de Deus. É gente que não conhece Jesus, na minha concepção. Eduardo, eu pedi para você falar um pouco de você, da sua formação, da sua experiência, mas eu queria que você falasse um pouco do podcast do Fé e Luta, como nasceu... da concepção dele, um pouco do trabalho dele, do conteúdo, porque eu acho que é um conteúdo rico para as pessoas que podem assim ter um refresco, né, de uma verificação da fé e até do texto bíblico usado para refletir a vida do povo na sociedade em geral, né? Não só para uma vitória do povo, vamos dizer, evangélico, ou para o estabelecimento de uma pauta de costumes. Então, fugir um pouco disso daí está sendo tão difícil para as pessoas, né? E o Fé e Luta é um refresco nisso daí. Queria que você falasse um pouco então, dessa concepção da ideia e tudo mais. É legal você falar sobre isso dessa forma, como um refresco, como uma coisa que vá... um colíriozinho, né? Porque, na verdade, quando a gente começou o Fé e Luta, a gente começou com um rádio, com um programa de rádio, né? E aí, no programa de rádio, eu tinha 5 minutos diariamente para estar falando, né, sobre a mística da luta, né, a mística da construção de uma sociedade diferente dessa que está aí, né? E a gente chamou de Fé e Luta por isso. Existem alguns movimentos ainda hoje, o Movimento Sem Terra, por exemplo, cuja mística que eles têm é que faz com que eles continuem a existir, né? Pouca gente sabe disso, mas a maioria esmagadora dos Sem Terra hoje, do Movimento Sem Terra, são evangélicos, né? E da Assembleia de Deus. E da Assembleia de Deus, é verdade. Desse grupo de evangélicos, a maioria esmagadora é da Assembleia de Deus. Então, a mística que
que está por trás do movimento é que faz com que eles continuem a acreditar que a Terra ela é de Deus, né? E que a Terra é a nossa mãe, né? E quem bota a cerca na mãe não tem dignidade, né? Quem divide a mãe dessa forma, né, não tem dignidade. A Terra é de todos e a gente precisava aprender a conviver um com os outros. É mais ou menos nessa linha. E aí o Fé e Luta, ele nasce na perspectiva mesmo de chegar àquele grupo de pessoas que está desestimulado de ouvir um discurso religioso, né? Não quer mais ouvir discurso religioso. É o refresco, né? E muitos deles, desanimados, acham que todos os evangélicos generalizam, né? Todos os evangélicos gostam de ouro, né? São apegados a Bíblias com retrato de pastores, né? Enfim, existe uma generalização para isso. Eu estou dizendo para eles o tempo todo, né, que os evangélicos não são assim, é muito difuso, né? Existem vários tipos de denominações, dentro das denominações existem vários movimentos, né? Existem os progressistas, existem os carismáticos, existem os tradicionalistas, né? Tradicionalista disso, de aquilo, às vezes o cara mantém uma tradição que ele nem sabe o que é mais, mas, enfim, ele é tradicionalista. Conservador na economia e liberal na política, liberal na economia e conservador na política. E a pauta moralista, etc, etc. Tudo isso acontece, né? Assim como na política, no campo da esquerda, existem vários tipos de pessoas também, né? Vários em qualquer campo, né? Em qualquer campo. Aí alguém chega para você e pergunta assim: você é a favor do aborto? Eu falei: não sou a favor do aborto. Ué, então você não é de esquerda. Eu diria hoje que eu também não sou de esquerda, que eu não sou nem de esquerda nem de direita, sou cristão, é uma coisa muito mais radical do que isso, né? E vai na primeira água. Mas se você quer me identificar como de esquerda e me igualar ou dizer... Há uma pauta, né, que você tem que fazer tudo aquilo que está naquela lista. É muito chato isso. Nada disso, é muito chato. Esse é um eu também não gosto. Se alguém pergunta qual é a minha opção política, Eduardo, eu costumo dizer assim: eu vou atrás de um projeto que vai levar em consideração o trabalhador e a educação. É isso, o resto a gente conversa. Mas eu acho que, se não for nesse sentido, qualquer país vai dar voo de galinha. Nós temos corte, né? Fez um corte. Pois é. Algum vai dizer assim: é de esquerda, mas se você não não concorda com fulano, é de direita. Fala, cara, o nome que você quiser, porque, olha, é uma grande bobagem isso daí, mas enfim. E aí, o Fé e Luta, ele quis fazer isso com ternura, né? Então, a gente mexe muito com a questão poética, porque, Sandro... Muita música, né, Eduardo, também, para o pessoal saber. Bastante música, muitas composições autorais também. E hoje está fazendo aniversário um grande amigo nosso, que faz parte dessa minha história, é meu parceiro de composição, né? O Josiel de Bragança, Quintanilha. Parabéns para o Ziel. É isso aí. Padrinho do Cabeção, que roubou meu posto. Eu não sabia disso, né? Agora vai saber. Vai saber agora. A mágoa é gigantesca. Mágoa. Não, o Cabeção está bem de padrinho. Não está bem de padrinho. Está bem, não está? Está bem, sim. Ainda tem o madrinho, que é o João, né? Ele é o madrinho. Ele também não sabia disso. Também não sabia. Dá. Olha quem está aparecendo aqui. Oi, Ednilza. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Olha meu cabelinho branco. Estou vendo, tá lindo. Tá faltando aquela tinta roxa. Beijo. Não gosto. Que pena. Tchau. Tá bom? Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo. Tchau. Você vê que eu estou sempre bem acompanhado, né? A participação especial da 3B 3 de News. Vamos lá. Muito bem. E aí, a gente também queria pegar um público
de pessoas que não teve acesso nenhum a esse tipo de informação e dessa forma, né? De saber que você pode manter a sua fé, né? E defender a vida de maneira política, né? Dentro da política e tudo mais, sem usar muita linguagem política, mas usar a linguagem mais, eu diria, mais devocional, né? Mais piedosa, né? Existem várias formas de você falar a mesma coisa, né? Então, a gente tem tentado trabalhar nesse campo aí. E, às vezes, a gente é mal entendido, né? Porque, como Mas quem não quer entender, não vai entender bem, Eduardo. Também eu, às vezes, me quem não preocupo quer muito com entender, não isso. quer entender mesmo. Ficar dando desculpa ou explicando coisa para quem pergunta para você já para arrumar um jeito de condenar, eu nem explico. Eu estou num nível de, sei lá, não sei se é idade, não sei se é ranzinzice, que eu olho assim, olha, fulano, se você não está perguntando para aprender, eu não vou explicar. Ou, Se é de para repente, procurar essa brecha, igual sabedoria- Jesus fazia isso, né, Eduardo? Os caras não estão perguntando para aprender, nem para saber, eles estão perguntando para pegar brecha e condenar. Então, Aí Jesus entortava logo de vez a entortava. conversa. Então ele já respondia com tu dizes. Tu que está dizendo isso aí, se vira. Isso Não aí vai é adiantar coisa. nada mesmo. Já vão me matar mesmo. Então, vamos embora. O fato que ninguém agrada a todo mundo é que, no final, ficou 11 discípulos, né? Quer dizer, Não, depois sortearam um lá para completar, não foi? é que não deu muito certo, né? Mas Mas foi, não deu, sei lá. ele Sorteou, não foi desapareceu da sorteio? história. Foi sim. Foi Matias, né? sorteio. Matias. O fato é que a gente está trabalhando de forma a poder dialogar com essas questões, né, da fé e da luta, da fé e do compromisso. Sem fé não tem compromisso, não tem luta. Não Que suporte, existe. né? A gente não suporta. A vida fica muito ranhida, né? E a gente precisa passar mel nessa história, né? Tem que ter mel na boca, tem que ter alguma coisa que vá realmente nos nortear. O padre Júlio Lancelotti falou uma frase numa entrevista que estava dando, aliás, numa participação de uma greve. Ele foi lá dar apoio aos grevistas e foi dar uma palavra. Ele disse o seguinte: a gente não luta para ter vitória, a gente luta porque é fiel. E isso faz toda a diferença, né? Eu acredito piamente nisso. Hoje, para mim, está muito claro que qualquer discurso ele deve ser embalado por essa maneira de ver a vida e as coisas. Quem faz as coisas para ter ganho, né, para se locupletar de alguma forma, né, ou ter a tal da vitória, vai por um caminho. E não é um caminho da fé. Você está incensando, como líder religioso, você acaba incensando na pessoa a ambição, a cobiça, né? Isso tem consequências fortes na vida da pessoa. Eduardo, às vezes a gente vem se perdendo. Exatamente. Né? E aí depende de qual é o seu objetivo. Veja bem, nós somos seguidores de um cara derrotado. Exatamente. Né? Jesus Cristo foi derrotado, foi aniquilado, foi morto. Né? E para essa gente que está esperando aí que um determinado grupo tem que tomar poder, esse pessoal não entendeu absolutamente nada. Não entendeu absolutamente nada. Era o pessoal que estaria esperando o Messias com uma espada gigantesca, cortando a cabeça dos inimigos e sentando-se no trono do imperador. Não foi esse o Messias que veio. Esse pessoal continua esperando o Messias lá, porque Jesus não era o Messias dele. O meu Messias é Jesus. Entendeu? Essa é a grande diferença. Para mim, essas pessoas não entenderam nada que Jesus disse. Para quem olha o mundo nessa vitória que você falou, né, Jesus é um derrotado. Então, às vezes, a gente vence na derrota, um fracassado. Ficou ali algumas mulheres e João, o apóstolo do amor, o discípulo amado. Que depois cascou fora também, né?
todo mundo foi embora. E tinha que ir embora. A Tinha que ir circunstância embora. não Tinha que ir era embora. essas coisas e tal. E aí o fato é que a ressurreição aparece como a vitória daquele que foi condenado, a vitória daquele que perdeu, a vitória daquele que levou, né, chicotada, a vitória não do verdugo, né, mas a vitória daquele que foi vitimado, que representa as vozes desse mundo de gente que é derrotada, né, de gente que perde a terra, né, de gente que perde a sua casa, de gente que está endividada, de gente que está desalentada, de gente que está desempregada, né, de gente que sofre nas filas, né, embora o Sistema Único de Saúde, pela força e pela coragem, né, dos seus profissionais, sustentar o Brasil nesse período terrível da pandemia, né, embora deveria se ter muito mais investimento, né, aquela coisa toda e tal, e por conta disso, muita gente na fila morre por falta de acesso a esse tratamento desses brilhantes profissionais, porque a pessoa nem chega, não consegue chegar diante dessa fila enorme. Então, a ressurreição aparece para dar vitória a essa gente derrotada, essa gente caída, essa gente que é vaso de barro, sabe? O vaso de barro é essa coisa que, sem valor, né, com muitas impurezas, que tem que passar pelo olheiro o tempo todo, mas que carrega riqueza. Um vaso de barro, na antiguidade, ia dentro dele potes, ouro, né, prata, perfumes valiosíssimos, né, mas ele em si não tinha nada para prestar, né, nada de valor, né, em dinheiro. Nós somos isso, mas nós somos vitoriosos justamente porque nós somos derrotados. Eu tenho tudo justamente porque eu não tenho nada, né? E é por isso que eu tenho tudo. Como dizia Darcy, né? Olha, eu perdi, mas eu tenho pena daqueles que venceram, né? O que dizem que venceram, né? Então depende do que a gente está olhando, né? A igreja ela é instituída não para virar um CNPJ forte, famoso e tudo mais, né? Eu acompanhei aí esses dias, está tendo um documentário que está no Discovery Plus, não quero fazer propaganda, mas sobre uma igreja muito famosa que lida com música, né? E a derrocada dessa igreja. E eu não conhecia do jeito que é, e como que isso é um câncer que tem invadido as nossas igrejas hoje, sabe? E está ali, né? O objetivo era qual? Ganhar dinheiro, ganhar seguidores, ganhar outras igrejas fora do país e por aí vai, né? Eles vencem assim? O segundo objetivo deles mas o objetivo da igreja não pode ser se estabelecer ou avaliar o seu sucesso, vou botar entre aspas, como é o sucesso de uma empresa, cara. Como é o sucesso da Coca-Cola, como é o sucesso da Gol, como é o sucesso da Vale, sabe? Não pode ser isso, é diferente. Você tem que sustentar a sua instituição, né? E aí os membros sustentam, né? Dentro de uma dignidade possível. Mas não fazer do lucro o objetivo da igreja, nem do sucesso como um monte de gente que vai, sabe? Não pode ser uma empresa, um clube. Isso causa ojeriza, sabe? Isso é vencer pelo caminho errado. Né? Mas, Eduardo, assim, a gente, para não se estender muito, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho aí, e aí como que mistura, né, esses desafios todos que tem, e o trabalho também do Fé e Luta, que começou no rádio, você falou, com levar esses desafios, todos esses desafios, um momento difícil até de mostrar uma certa credibilidade, né, dos cristãos, vou falar dos cristãos em geral. Todo mundo já desconfia hoje, né? Falar que é pastor presbiteriano hoje está sendo uma coisa complicada. Mas, enfim, é bom falar para todos. Não são todos iguais, né? E, assim,
como que a gente fala para que se estimule uma visão esperançosa? Como que você pode vencer, mas esse vencer não ser atrelado a umas coisas que o mundo diz para você, você só vence se for assim. E isso gera um bando de gente depressiva, um bando de gente ansiosa, cada vez mais hoje, né? Gente com problemas psicológicos e psiquiátricos graves, que giram em torno de preciso ser como a sociedade diz que eu preciso ser um profissional de tal jeito, preciso ter um corpo de tal jeito, preciso fazer parte de uma instituição assim, assado, né? E como que vai trabalhar essa questão de esperança no meio disso tudo, né? Não só para a igreja com que a gente trabalha, levando o evangelho, mas para as outras pessoas que não estão acostumadas com a mensagem da Bíblia. Mas levar também amor para elas, esperança, né? E quem sabe elas detectam esse amor como Jesus Cristo e possam trabalhar junto com a comunidade cristã, mas o amor acima de tudo. É assim que eu vejo. Bem, você perguntou e já está respondendo as questões, é por aí. Eu não. Estou doido para escutar você falar aí. Viver. Viver, não ter vergonha de ser feliz, de pregar o que você acredita, né? Ter convicção nas coisas que você fala. Falar é fundamental, né? Existe uma música que eu gosto muito, ela é daquelas boas das antigas, que o MPB4 canta, né? Te perturba esse amor de juventude. Esse amor é amor de virtude. Te perturba esse amor sem máscaras por trás. Esse amor é uma arte de paz. E aí ele vai desenhando, né, a mensagem falando sobre o amor, mas desse amor destemido, desse amor que abre o peito para a morte, se entrega para a sorte por um mundo melhor, né? E se não for assim, não vale a pena viver. Não adianta, como diz Eclesiastes, você viver 200 anos e não viver, né? Você ter apenas uma experiência diária de acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, né? E viver uma vida comezinha sem se entregar plenamente àquilo que é aquele que é, o sendo, aquele que sempre foi e será, né? E que não dá para eu definir, porque senão eu seria Deus. O alfa e o ômega, né? O alfa e o ômega, aquele que é. É o apocalipse de domingo. Exatamente. E aí, como é que a gente confronta os desafios sociais, né, as demandas que as pessoas têm, sem mexer com as questões internas, né? Tarde, muito tarde, foi que eu te amei. Oh, beleza tão antiga e tão nova, tarde demais te amei. Tu me tocaste e o teu grito quebrou, cortou a minha surdez, né? Procurava fora de mim e tu estavas dentro de mim. Essas são palavras de Santo Agostinho, né? Então, essa experiência de viver essa revolução interna, de você se reconhecer como um ser humano, né, e buscar isso na sua profundidade, é fenomenal, porque Jesus é o Filho do humano, do extremamente humano. Ele é o sonho de Deus que foi realizado. A humanidade que Deus fez lá no Gênesis, que a narrativa coloca, né? Ela se realiza em Jesus, é o ser humano pleno, e que convida a gente para a gente viver essa humanidade. Então, a gente falar de humanidade como algo divino é uma
das coisas que eu gosto de fazer, e é um desafio, porque isso mexe com a questão bíblica, né? Isso vai realmente dentro daquela leitura, daquela narrativa, né? Lá do começo, e que fala também de Apocalipse, né? Toda a Bíblia ela é eivada dessa presença de Jesus, desse Jesus que é o que é e, ao mesmo tempo, lava os nossos pés, né? Ao mesmo tempo, beija nossas feridas e nos abraça, nos acolhe de uma maneira maravilhosa, né? Um abraço sempre é o melhor lugar do mundo, e é isso que ele faz com a gente. O melhor lugar do mundo, Sandro, é aqui. E o pior lugar do mundo também é aqui. A gente vive essa dualidade. Essa dualidade. E quando Jesus nos abraça, a gente tem a impressão de que a gente vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer, né? E a gente não ora mais para que não tenha tempestade, a gente ora para a gente velejar melhor e conseguir não só sobrar diante das ondas enormes, das ondas de Nazaré, Portugal, as ondas terríveis, né, que podem nos fazer o barco afundar. A gente pede a Deus para que a gente continue o nosso barquinho caminhando, navegando, né? Porque navegar é preciso, né? Viver não tem essa precisão toda, mas essa necessidade. Enquanto estivermos navegando, né, que né? É verdade. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que é uma aventura ser pastor numa igreja local, é uma aventura escrever, é uma aventura fazer podcast, é uma aventura você ajudar no presbitério, você sempre vai falhar em alguma coisa, não tem jeito, você sempre vai faltar em algo, porque são muitas as demandas, são muitas as coisas que a gente tem que fazer. E somos humanos, né, Eduardo? Somos humanos, né? Mas a gente, tendo essa chama acesa, né? Esse Deus em nós, esse ânimo, né? Essa força, é tudo que interessa, é tudo que é importante. Eu falo demais? Não. Eu acho que essa medida de esperança aí a gente queria que não fosse pouco, não, porque estamos precisando cada vez de muito. Mas, apesar de precisar de muito, a gente não quer deixar um tempo muito pesado para o pessoal assistir esse papo aqui, né? Eu queria, de fato, mesmo que o pessoal percebesse que é possível a gente trabalhar a fé de uma maneira de um compromisso que também leve em consideração, né, a atividade no mundo, né? Seja ela poética, como você pôde falar, musical, de atividades em várias áreas fora da própria igreja, e Jesus Cristo vai estar lá com a gente também. E acho que isso é não só possível, mas necessário, né? Senão as pessoas ficam presas e trancadas dentro da igreja. Eu acho impossível você mergulhar no mundo de Jesus e não querer mudança nesse mundo que nós vivemos. Acho impossível você viver a fé sem querer fazer as obras que Jesus fez. Acho impossível. Se você teve um contato com Jesus, com a história dele, né, e você se sentiu tocado, né, e hoje você tem fé, isso vai ser um trampolim para você olhar o outro e perceber que Jesus está no outro, né? O próprio Senhor Jesus disse que, no final do último capítulo dessa novela da vida, nós estaremos todos diante dele. E ele vai olhar para uns e dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive nu, me vestiste, tive preso, tive doente, me visitaste. Mas, Senhor, quando é que nós te fizemos essas coisas? Imagina eu e você, Sandro. Os pequeninos.
Nós nascemos aqui há pouco, né? Somos jovenzinhos, a gente não estava lá, e a resposta do Senhor vai ser: meu filho, quando você está fazendo a um desses pequeninos, ao outro, você está fazendo a mim. Você já me conhece, você nem tem ideia disso, porque eu estou no outro. Então, um mergulho em Jesus, na fé, nos leva para a luta, para o compromisso. Não existe fé sem luta, não existe fé sem compromisso, né? Isso nos leva. Por que eu vou à igreja? Para me salvar? Não, não vou mesmo. Eu vou ajudar a igreja a ser construída, né? Porque a salvação é uma coisa muito mais profunda, muito mais dentro do mistério profundo da vida, que a gente vai ter um encontro com a salvação. Por incrível que possa parecer, não há nada que se faça para conseguir, né, Eduardo? E você não teria nada que você fizesse que mereceria, essa é a palavra, né? A salvação. A salvação é de graça, da graça, né? É da graça. Então, bem, na nossa fé, a gente acredita piamente que Jesus pagou esse preço para a gente. Ele morreu a morte dos homens para nos dar a vida de Deus, né? É uma experiência profunda que a gente canta aí, né? Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. É isso, meu irmão. Pois é. Eduardo, eu quero te agradecer por essa singela conversa aqui e vou informar que eu vou colocar junto com a nossa postagem aí o link lá para chegar lá no seu Fé e Luta. Que bom. Não sei se você tem algum outro link, algum outro interesse, você passa para mim que eu coloco lá junto. Passo sim. E aí, para o pessoal conhecer o podcast lá, o Fé e Luta, depois vai ser mais alimentado, né? Você está com esse plano aí? Estou com um plano de voltar a alimentar, né? Então, a vida está né? difícil, a vida está dura. A vida está andando, o trem não para, o barquinho está aí navegando. E navegar é preciso. Então, vamos lá. Como é que é? Tem a outra? Eu ia continuar com aquele que seja eterno enquanto dure, né? Exatamente. Espero que continue ainda durando, né? Tá bom? Eduardo, um abraço, obrigado. Não sei se você quer falar alguma coisa no fim. Eu queria dar a minha saudação especial a todos os vascaínos. Brincadeira. Mas enfim, carregar a cruz é um dom também, né? Então, a gente sabe, né, como é que essas coisas. Né? Mas eu queria mandar um abraço especial para todos vocês que têm no coração o desejo de lutar, né? E aqueles que estão desanimados, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Essa a última mensagem que eu queria passar nessa conversa, nessa introdução, né? A gente apenas introduziu aqui um papo para outros papos, né? Eu vou querer que o Santo continue a falar sobre resilenciamento, sobre o livro que ele acabou de escrever, que é fantástico, né? Que mexe com essa questão que está na base. Eu acho que isso está na base desse novo movimento, né, reacionário que está aí, né, que quer silenciar qualquer coisa que seja diferente. Esse silenciamento é um fenômeno complicado. Né? O Eduardo está falando de abuso infantil, o nome do livro é O Papai Me Machucou, mas o resilenciamento é um fenômeno que atinge a sociedade em muitas áreas. Muitas áreas. Enfim, é conversa para lá de meta, a gente tem isso aí. muita conversa pela frente. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Eduardo. Obrigado, cara. A gente se fala mais aí. Fica com Deus. Abraço para todo mundo. Tchau. Um abração.